Eu tenho a impressão de que alguns de nós sofrem de uma espécie de medo da esposa de Ló. Tem medo de olhar para trás, tem medo de olhar para o passado, tem medo de contar as histórias do que viveu, tem medo de voltar no tempo. Deixa eu só dizer-lhes, não vai virar estátua de pedra, viu? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Você não vai se transformar em uma estátua de pedra. Talvez o contrário aconteça, talvez o contrário aconteça. Às vezes nós nos tornamos pedra, nós nos tornamos inamovíveis, nós nos tornamos tão rígidos, especialmente porque não aprendemos a olhar para trás, a viver ou reviver, ressignificar aquilo que um dia nós experimentamos. Eu aprendi desde cedo, sabem? Essa coisa de prestação de contas. Eu fui durante algum tempo office boy do meu pai, lá no escritório de contabilidade. Era minha tarefa de fazer pagamentos, levar papéis, e aquele chamava de escritas, não era assim? Não tinham umas coisas assim? Pois bem, era eu quem fazia isso. Mas não importava o quão cansado eu chegasse em casa de volta, ou se eu tinha o que fazer, ou tarefas. O fato é que meu pai sempre dizia: a primeira coisa que você vai fazer é prestar contas. E eu tinha que levar todas as notinhas, explicar onde foi gasto isto e gasto aquilo. É por isso que eu volto a dizer, eu não me transformei em estátua de pedra, irmãos. E se você observar, em muitas falas, Jesus de alguma forma nos convida a esse olhar retrospectivo, a esse momento de avaliação. Várias parábolas, elas alcançam assim o seu ponto máximo de reflexão, especialmente na volta daquele que era o proprietário da vinha, naquele que distribuiu os talentos, e ele chama aquela gente para prestação de contas, para um olhar retrospectivo, um olhar para o passado. Em Lucas, no capítulo 22, Jesus faz isso novamente. E ele faz conversando com seus apóstolos. Está escrito no versículo 35. Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Eu vou pedir que os irmãos façam a leitura comigo. Somente os nossos irmãos missionários não vão fazê-lo. Eu vou pedir que todos façam a primeira parte, a indagação, olhando para estes homens de Deus, este homem e esta mulher de Deus. Vamos fazê-lo? Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? É só uma pergunta. Eu tenho percebido, sabem, que o ministério, o serviço, ele é ao mesmo tempo instrumento de cura, mas é também um espaço terapêutico. Muitas de nossas enfermidades da alma, Deus vai tratando à medida que vai usando a minha vida e a sua vida. Entre as enfermidades, por exemplo, já ouviu falar de compreensão tardia? Sofres disso? Sofres disso, compreensão tardia, demora de entender e compreender as coisas, é sempre o último que ri quando alguém conta uma história engraçada. É preciso conversar com você 2, 3, 4 vezes, para que você finalmente compreenda, e novamente você repete aquela frase: tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Do ponto de vista espiritual, a compreensão tardia, ela se manifesta muitas vezes, e eu tenho percebido, é que somente com o passar do tempo, é que o agir de Deus encontra muitas vezes sentido em nossas vidas. A gente sai sem muita informação, sem saber como vai ser, sem saber o que vai encontrar, mas eu tenho percebido que este é um jeito de Deus agir, e não somente com missionários e pastores, como qualquer um de nós. Houve um momento em que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, e ele se aproximou de Pedro. Pedro resistiu: os meus pés não serão lavados por ti. E é naquele momento que Jesus diz algo tão precioso, que cura quem sofre de compreensão tardia. Ele olha para o apóstolo e diz assim: está escrito, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Sabem, irmãos, a distância entre o agora e o mais tarde é que faz de você uma pessoa ansiosa.
Ou quem sabe, vai fazer de você uma pessoa de coração e alma sossegada na graça de Deus. A distância entre o agora e o mais tarde é que às vezes vai fazer de você uma pessoa impulsiva, porque você não sabe esperar o mais tarde. Agora não, mais tarde. Agora não, mais tarde. Eu não sei se Deus tem lhe dito isso em alguma área de sua vida. Agora não, mais tarde. Agora não, mais tarde. Sabem aquela pergunta que Jesus fez? Quando eu o enviei, ele estava voltando no tempo. Estava de alguma forma fazendo com que aqueles homens lembrassem do que havia acontecido no momento em que eles foram enviados de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. E o curioso é que naquele dia, Jesus olhou para os seus apóstolos e disse assim: vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Posso perguntar-lhe, é fácil compreender isso? Como é que Deus envia cordeiros entre lobos? O Martinho Lutero tinha dificuldades com esse texto. Ele dizia que Deus deveria ter mudado os animais, deveria ter me mandado como um lobo no meio dos cordeiros. Mas eu tenho aprendido, sabem, irmãos, é que diferente do lobo, as únicas armas de um cordeiro são a vara e o cajado do seu pastor. E é exatamente isso que a gente demora a compreender. Por que Deus nos coloca em situações que são tão tensas, tão difíceis, tão arriscadas? E aí o texto continua: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. A ideia da saudação é para não perder tempo. A saudação judaica ela era muito demorada, e ele disse: olha, não perca tempo com isso, tenha foco, sabe? Estabeleça qual é o propósito da sua vida. Mas já observou o que é que o texto disse no início? Não levem. Posso dizer, na estrada da vida, às vezes é muito mais importante saber o que não levar do que o que levar. Às vezes nós nos atrapalhamos porque levamos, sabe? Levamos. E alguns já perceberam que a bagagem volta exatamente do mesmo jeito. Algumas roupas nunca foram abertas, algumas sandálias e sapatos nunca foram usados. Ficaram todos ali, porque não havia necessidade. Eu sei que às vezes Deus não nos deixa levar quem a gente mais gostaria que estivesse ao nosso lado. E aí Deus nos pergunta, não é? Quem está falando? É a mãe ou é a missionária? Tem coisas que eu escuto. O senhor sabe o que foi que o senhor me disse? Eu posso dizer a resposta? Lembro não. Lembro não. Porque há coisas que eu nem acredito que eu disse, irmãos. É verdade, é verdade. Eu tenho tomado meus remédios, mas eu confesso aos irmãos. Às vezes eu escuto sermões que eu mesmo preguei, e quando eu percebo, sou eu que estou sendo tocado. Eu estou quase tomando decisões. Eu faço isso, eu assisto depois aquilo que eu mesmo preguei, e às vezes acontece isso. Mas sabe essa compreensão tardia? No ministério, irmãos, o verbo deixar vem sempre antes do verbo servir. E a gente não tem como mudar essa ordem. A gente não tem, e a gente vai aprendendo, sabe, que somente com o tempo, algumas ações de Deus, pela retrospectiva, pelo retrovisor da história, a gente vai compreender cada passo, cada detalhe de nossa caminhada. Mas é uma segunda enfermidade da alma, que eu também não sei se você sofre disso. Você sofre de alternância de humor? Eu vi gente fazendo assim, olha aí, irmãos. É com ele agora, é com ela agora. Sofre de alternância de amor. Não sabe o que é isso? Vou lhe explicar. Sabe aquela pessoa que uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está maravilhoso, outra hora está insuportável? Conhece gente assim? Que uma hora está... outra hora está... Sabe essa oscilação de amor? Sofre disso. E o intervalo está cada vez menor. O problema é o intervalo entre essas coisas. Porque às vezes a gente fica, quem convive com situações assim, fica sem entender. Meu Deus, nesse instante, estava me dizendo que me ama, agora volta, não sei o que foi que aconteceu. Eu vou lá na cozinha ver se aconteceu alguma coisa. Porque quando voltou da cozinha, já voltou. Eu nunca entendi a palavra emburrado, mas já voltou emburrado. Alternância de amor, de humor, perdão. Eu vou dizer-lhes, eu tenho percebido que no ministério há 2 grandes perigos, situações extremamente delicadas: o êxito e o fracasso. Gente,
Pode me dizer qualquer coisa, mas esses dois momentos, eles são igualmente perigosos. Eu não sei se você tem mais dificuldade de lidar com o êxito ou com o fracasso. Ou talvez você esteja dizendo, mas o êxito como um momento perigoso? Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Especialmente do ponto de vista espiritual. Quando Jesus enviou aqueles apóstolos, eles foram tomados de medo, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas quando eles voltam numa alegria em função do êxito. Êxito e fracasso. Tem um autor, ele era um puritano inglês, ele escreveu já faz muito tempo, tem uma obra dele sobre a figura do pastor, e ele diz o seguinte: o prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. As palavras deste homem, ainda que tenham sido escritas há muitos e muitos anos atrás, encontram espaço no meu coração, sabe, irmãos? Uma obediência repleta de tarefas, mas sem qualquer sentimento de prazer por estar fazendo o que está se fazendo. Isso é terrível. Lembra que eu disse que eles voltaram exultando? Jesus olha para aquele momento de êxtase na vida dos seus apóstolos, e Jesus, ele joga um balde, não é de água não, é de óleo ungido, sabe, sobre aquela gente, e ele diz o seguinte: olhem, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Você percebeu que Jesus está dizendo, olha, não fundamente a sua alegria, a sua felicidade em função das suas realizações, de suas tarefas bem executadas. Os espíritos se submeteram a vocês, maravilha. Mas não é o que você faz, é aquilo que você se tornou, é aquilo que você é no coração de Deus. O teu nome está escrito no livro da vida. E ali é onde precisa estar meu sentimento maior de prazer. Porque sabem, irmãos, os demônios, as dificuldades, eles vão continuar a se manifestar. E se o meu humor estiver atrelado, ligado ao êxito do ministério, aos demônios que foram exorcizados, às vidas que foram alcançadas, aos 2 anos de jejum de silêncio, posso dizer uma coisa? A gente acaba surtando. A gente não encontra. Por quê? Porque a gente colocou o prazer no lugar errado. Por isso, eu tenho aprendido, sabem, gente, que essa mudança de amor tem cura. Essa mudança de humor tem cura. Quando a gente coloca a nossa alegria, não naquilo que a gente fez, mas naquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Mas há uma outra ainda enfermidade da alma, sabe? É o medo irreal, medo desnecessário. Às vezes eu fico com vergonha, irmãos, de ter dito a Deus que eu estava com medo. Às vezes eu tenho vergonha de reconhecer, meu Deus, e eu estava com tanto medo, e foi tão bom, e foi tão maravilhoso, e foi tão especial. Às vezes você tem medos que são desnecessários, você tem medo de coisas que nunca aconteceram. Não sei se já aconteceu com você, de perguntar, já acabou? E o médico já, há muito tempo. Já arrancou? Já fiz. E a injeção já pode ficar tranquilo, já aconteceu. Aí você sai extremamente envergonhado, imaginando que ia passar por uma situação terrível. Mas dos medos, eu acredito que no ministério, na missão, na obra de Deus, é uma escolha muito pessoal, fiquem tranquilos, não precisam concordar comigo. Dos medos, o mais perigoso para o ministério é o medo de ser rejeitado. Não vai dar certo. Moisés disse isso, eu vou, mas eles vão me perguntar quem foi o Deus que apareceu. Eu disse, eles não acreditarem em mim. Jeremias, quando chamado, Deus já advertiu, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou lhe chamando, você vai falar, ninguém vai lhe ouvir, mas eu quero que eles saibam que eu mandei alguém para falar, sua tarefa é essa. Gente, o medo da rejeição, ele é terrível,
E a rejeição no ministério destrói, sabe? Destrói a vontade, o desejo. E Satanás sabe disso. E tanto sabe, irmãos, que às vezes usa a mim e a você para manifestar, sabe? Às vezes de forma muito sutil, minar a estrutura daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus que está no... Às vezes é só uma expressão facial. Não é? Só uma expressão facial. Às vezes é somente a ausência, às vezes é somente uma palavra que você não sabe se a pessoa está lhe elogiando ou se está lhe criticando. Tem gente que tem uma habilidade tão grande que critica elogiando, gente. É uma coisa impressionante. Conhece gente assim, você sai dali e começa a sorrir pensando que foi elogiado, até que a ficha cai. Sabe aquela coisa da compreensão tardia? Aí a ficha cai e dá vontade de você voltar. Aí Deus diz, não, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Na experiência daquele agente, quando eles foram enviados, Jesus disse o seguinte: olha, quando vocês chegarem em um determinado lugar, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz, shalom, para aquela gente, shalom boker tov, shalom laila tov, shalom erev tov. Diga bom dia, boa tarde, boa noite, mas diga sempre paz. Aí o texto continua dizendo, se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele, se não, ela voltará para vocês. Eu acho tão interessante essa paz bumerangue. Já usou paz bumerangue? É aquela paz que você oferece. Não quis, não, eu tomo de volta. Não vou perder minha paz por causa disso. Paz bumerangue. Vai e volta, sabe, irmãos? Vai e volta. É como se Jesus disse, olha, no exercício da missão, não perca a sua paz. Porque alguém não, você não é assim. Eu sou a paz de vocês. Aí o texto me move, sabe, irmãos, em uma outra direção. Quando eu percebo que lá adiante ele vai dizer, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, olha, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Não quero levar daqui nem pó. Vai ficar aqui porque eu preciso prosseguir. Coisa ruim para a gente caminhar, irmãos, é quando o solado do sapato agarra aquela lama, aquele barro duro. Barro duro é um bairro daqui. Tem alguém morando aqui no Barro Duro? Pronto, ok. Uma referência ao pessoal que mora no Barro Duro. Pois bem, aquele barro duro que você tem que parar, pegar um caco de telha, pegar uma pedra e raspar. Quando é que você vai fazer isso na sua alma? Me diga. Porque tem horas que a gente precisa parar para raspar barro duro. Sabe? Essa poeira que ficou e que a gente já não mais enxerga e que a gente não mais consegue sentir, é você dizer, Jesus está dizendo, olha, faz o seguinte, deixa lá que eu vou resolver. Aí o texto é assim, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo, está com Deus e eu vou continuar. Na obra missionária, na obra pastoral, na vida pessoal, o medo da rejeição, como é que vai ser, como é que eles vão receber 2 brasileiros dentro da Europa, que olhar eles terão sobre essa gente, dentro desse momento, que vocês viveram aquele apogeu da imigração, da chegada e da resistência de alguns, uma população não tão jovem, conservadora. A gente fica imaginando as situações. Eu não acredito que alguém tenha virado o rosto em algum momento, eu não acredito que alguém não tenha recebido, mas querem saber se vocês experimentaram isso? Eu só preciso lembrar que o nosso Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A gente precisa ser curado disso. Eu citei essa semana, quando falei na formatura de psicologia, que aconteceu em nossa igreja na quinta-feira, um textozinho de Viktor Frankl. Eu acho que muitos conhecem. Eu admirei quando fui apresentado a ele através do professor Merval Rosa, mas depois que eu visitei um campo de concentração lá na Polônia, eu passei a admirá-lo ainda mais, porque parte de sua obra, de sua reflexão, foi resultado da passagem desse homem por 4 dos campos de concentração nazistas. E há um momento em que ele escreve dizendo assim, que quando a circunstância é boa, nós devemos desfrutá-la. Percebeu que algumas pessoas perdem a oportunidade de desfrutar o bom, não
percebem que o bom, aquele momento bom, aquela circunstância boa é passageira. Aí o Vitor continua dizendo assim: quando não é favorável, devemos transformá-la. Vou me tornar um agente de mudança. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Só que ele aí coloca uma outra parte. Ele diz: e quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Agora, peça inteligência a Deus, sabedoria, para saber quando é que é para desfrutar, quando é para agir para transformar e quando é para que eu me transforme. Peça sabedoria a Deus para estabelecer uma distinção. Mas eu quero terminar apenas dizendo o seguinte: sabem, faltou a resposta de vocês àquela pergunta. Deu? Vocês ouviram a resposta do casal naquela vez que a igreja todinha fez a leitura do texto? Nós perguntamos: faltou alguma coisa, não foi? Vamos perguntar só essa frase, agora na minha tradução: faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Nada. Pronto. E eu vou dizer-lhes por quê. Porque eu acredito que o texto de Lucas, ele é uma continuação do Salmo 23, e que não foi anexado ao texto do Salmo. Porque no Salmo de número 23 está escrito assim: o Senhor é o meu pastor. E nessa tradução da NVI está escrito: de nada terei falta. É por isso que na experiência do serviço é que a gente conhece o pastor do Salmo. É que a gente descobre que não se preocupe com sua compreensão tardia, não está entendendo nada, apenas obedeça. Com o passar do tempo, Deus vai revelar pela sua graça e misericórdia aquilo que você vai suportar compreender. O que você não suportar, Ele vai deixar assim uma penumbra, uma coisa assim ainda, e aos poucos Ele vai revelando a sua alma. Sabe aquele medo? Ah, Deus quer lhe libertar disso. Tem tanta gente deixando de servir a Deus porque tem medo, tem medo, tem medo, tem medo. Sabe aquela coisa de ter que deixar para servir? Sabe essa história que há pouco nós falamos sobre ser, muitas vezes esse medo, um medo irreal, desnecessário. Uma das maneiras mais belas de ser curado por Deus é servindo a Ele. E no exercício do ministério e do serviço, acabar sendo... Não é que Deus vai usar você naquele lugar, é que naquele lugar Deus vai trabalhar em sua vida. E isso, meu Deus, é a coisa mais preciosa deste mundo. Eu quero desafiar você a dizer sim a esse Deus que nos chama, nos vocaciona, mesmo quando a gente ainda não é tão jovem, quando os filhos ainda não são crianças, não são fáceis de levar para cá e para lá, e às vezes a gente vê sacrifícios na vida dos nossos filhos que a gente pergunta: mas meu Deus, agora, e a gente chega a dizer, eu disse várias vezes: Senhora, faz em mim, mas meu filho não poupa, põe todo o peso sobre mim, mas poupa minha esposa, poupa meus filhos. Se há alguém aqui com medo de dizer sim a Deus, deixe-me lhe dizer, pior, muito mais difícil do que toda experiência custosa do ministério, é ficar fora disso, é ficar fora do plano do Senhor. Sabe, talvez você não esteja entendendo, talvez o medo esteja predominando, mas ainda assim, me convida para o seu culto de retrospectiva, porque a gente vai estar junto, e eu vou voltar a lhe perguntar: faltou alguma coisa? Sabe o que é que você vai me dizer? Faltou nada. Eu só me lembro de uma outra vez em que Jesus fez uma pergunta parecida. Lembra-se qual foi? Ele havia ressuscitado, Pedro foi pescar, desolado, porque Jesus estava morto, passaram a noite inteira pescando. Jesus vai para a praia, olha assim de longe, não que ele não soubesse, eu acho que Jesus, desculpa a expressão, viu gente, mas eu acho que ele não estava tirando assim pescaram alguma coisa, e aí qual foi a resposta? Nada. Quando a gente está fora do projeto de Deus, a gente trabalha e a gente não tem nada, não recebe nada, falta tudo. Mas quando a gente está debaixo do propósito do Senhor, a resposta, o nada, é completamente diferente.
Faltou alguma coisa? Nada. Tem algum peixe no barco? Nada. Nada. Feche seus olhos, converse com Deus. Se porventura Deus tem tocado a sua vida em alguma direção. Eu sei que fizemos um desafio semelhante não faz muito tempo nesta igreja. E eu só vou dizer-lhes, depois daquele dia eu fui procurado já por 2 homens de Deus que estão se matriculando, viu? Um já está matriculado e estudando no seminário. Aliás, foram 3, gente. Foram 3 homens que vieram aqui à frente, que estão hoje estudando teologia, como resultado daquele momento que as redes foram lançadas. Mas essa igreja sempre foi um celeiro de vocação, um celeiro de gente que quer servir ao Senhor. Se você tem disputado com Deus, lutado com Deus em relação ao propósito dele para a sua vida, e hoje você quer dizer sim, eu abro mão dos meus medos, mesmo no meu desconhecimento e na minha ignorância, não vou retardar. Eu quero dizer sim. Não sei para onde Deus vai levar-me, ou o que Ele vai fazer através de mim e em minha vida, mas eu quero dizer sim ao Senhor. Se esse for o seu desejo, converse com Deus nesta hora dizendo isso a Ele.